Vamos lá, pessoal? Continuando aí a aula de adjunto adverbial, tá? Só para... Aqui nós temos duas situações que a gente precisa trabalhar para vocês não errarem em prova. Ele trabalha, atento, quem trabalha é ele é sujeito, beleza? Verbo. Ele trabalha atento. Ele trabalha atento. Esse atento aqui é o quê? Predicativo sujeito? Ou é um adjunto adverbial? É um modo como ele trabalha? Ou é um predicativo de sujeito? Como que eu sei? Qual é o método que eu ensinei para vocês? Muito bem. Cadê minha aluna que está falando isso? Amandinha. Amandinha. Coloca no plural e joga para o feminino. Aí vai ficar como? Elas trabalham atentas. Flexionou, então esse aqui é um predicativo do sujeito. O predicativo flexiona. Ele concorda com o sujeito ou com o objeto. Ele trabalha mal. Eles trabalham, elas trabalham Mal. mal. Flexionou? Não. Então isso aqui é o quê? Adjunto adverbial. Tem que tomar cuidado. Porque esse aqui parece ser um adjunto adverbial também. Ele fala rapidamente. Elas falam rapidamente. Terminadamente, eu já sei que é um adjunto adverbial, um advérbio. Ele fala eufórico. Elas falam eufóricas. Então isso aqui também está ligado a esse aqui. Porque ele flexiona. Então esse aqui é o predicativo do sujeito. É a diferença entre adjunto adverbial e predicativo do sujeito. Eu preciso ficar atento a isso. Flexionou é predicativo. Ele fala euforicamente e aborrecidamente. Tá certo isso? Não. Por quê? Não pode usar mente duas vezes, né? É porque dá um eco. Eles chamam de eco. É uma figura de linguagem que é feio. As palavras são corretas, mas dá uma figura, é um vício de linguagem chamado eco. Então eu faço o quê? Eu corto mente primeiro. Coloca o acento, né? Ele fala. Coloca o acento eufórica. Oi? Coloca o acento no eufórica, né? Agora que tirou o mente. Agora sim, agora tem o acento aqui, ó. Aí toma cuidado, porque a palavra é feminina. Tá? Não é ele fala eufórico e aborrecidamente não, tá? Toma cuidado com a adaptação. Ele fala eufórico e aborrecidamente não. Ele fala eufórica e aborrecidamente. Isso é muito importante. Então ele fala, eu estou querendo dizer, ele fala euforicamente e aborrecidamente. Mas para não dar o eco, eu corto o mente e deixo só o eufórica. Tá? Ele fala eufórica e aborrecidamente. Toma cuidado, porque senão você vai querer botar ele fala eufórica. Estranho, né? Não é estranho, isso aqui é um advérbio. Tá? É um advérbio. Ele jamais esteve em Londres. Ele nunca esteve em Londres. Jamais e nunca. Lembra que a gente aprendeu o advérbio de negação? Não tinha o de negação? Mas ele também é um advérbio de quê? Esse jamais, ele dá a ideia de quê? Nunca, jamais. Ele dá a ideia de negação, mas ele dá a ideia de outra coisa. Tempo. Ele também dá a ideia de tempo. Ele jamais, ele em tempo algum. Tá? Ele nunca, em tempo algum. Ele dá a ideia de tempo também, tá? Conseguiram pegar a ideia de tempo? Ele também dá essa ideia de tempo. Então, em primeiro lugar, a ideia é de tempo, tá? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, A mesma palavra, jamais? Né? é a mesma palavra. Ela não dá uma ideia de negação? Se eu disser assim, ele nunca esteve em Londres,
dizendo, ele não esteve em Londres. Ele não esteve. Agora, se eu usar o não, aí é uma negação mesmo, né? Não tem ideia de tempo nenhuma. Ele não esteve em Londres. Esse não é o quê? É de negação, é um advérbio de negação. Ou uma palavra denotativa. Lembra que a gente colocou essa observação aí? Se eu usar o não, é negação. Agora, o nunca e o jamais também é negação. Mas em um primeiro momento, eu vou considerar, segundo os gramáticos, que ele dá uma ideia de em tempo algum. Então, numa primeira análise entre tempo e negação, eu coloco como advérbio de tempo. E depois eu posso utilizar também como negação. Se a banca disser que é também de negação, está errado? Não, também está certo. Ele pode ser de tempo ou de negação. Entre os dois, eu marco tempo. Não dá uma ideia de tempo? Tempo algum. Ele nunca teve tempo algum. Ele, às vezes, come chocolate. Às vezes. Ele ainda come chocolate. Qual a ideia que eu tenho aqui? Julinho, vamos com tudo. Qual a ideia que eu tenho? Alternativo, assim? Oi? É alternativo, né? É a ideia de tempo. Tempo. Ideia de tempo. É uma adjunta de verbal de tempo. Ele às vezes dá também da ideia de tempo, tá? Pega isso aí que você cai em prova dessa. Ele às vezes, em alguns tempos, né? Em alguns tempos, ele o que seria ele às vezes? Ele às vezes, de vez em quando? De vez em quando. Daí quando é o quê? Quando que ele come, Jéssica, chocolate? Às vezes. Quando? Eu fiz a pergunta quando, o advérbio é de? Eu perguntei onde, o advérbio é de? Quando que ele come? Às vezes. Quando que ele come? Ainda. Ainda hoje? Tempo. Ainda hoje. Ainda hoje, o pessoal usa muito, né? Ainda hoje. São advérbios de tempo, tá? Essa ideia de tempo. Então, muito cuidado com essas situações aqui, tá? Isso aí tem que ficar decorando direto. Vai esquecer, claro que vai esquecer. Daqui a um mês, tu me perguntar isso aqui, pode ser que eu tenha esquecido um ou outro, tá? Mas como eu já vi muitas vezes isso aqui, então eu acabo lembrando, assim. Em algum lugar do HD lá fica salvo. Rodrigo, tá? Oi? ali ele falha teoricamente, está errado, aí os dois vai ser... Está errado. Não, aí tirando o ente, vai ser os dois advérbios, mesmo tirando o ente. Dois advérbios. Está subentendido que ele fala euforicamente. Aí vai ser o mesmo... Os dois são advérbios. Só que eu tiro o mente aqui por uma questão estilística. Mas aí fica advérbio. Mas os dois são advérbios. É só por uma questão estilística, né? Eu vou ficar, ele fala euforicamente. Por exemplo, no direito a gente fala assim, ele responderá civil, E criminal. administrativa e penalmente. Aí isso aí é advérbio de quê? É advérbio também. Não, São esses aqui? É o modo, né? Que ele fala, né? O modo. Não, o modo que ele fala que é o modo. Aborrecidamente é o advérbio de modo. Ele será responsabilidade na esfera. Será responsabilizado. Em quais esferas? Civil, criminal e penal. Agora eu posso falar assim, ele responderá civil, criminal, civil, administrativa e criminalmente. É a forma como ele responderá, o modo como ele vai responder. Aí só o último que eu boto mente. Os dois primeiros eu tiro. Aí eu não boto administrativo, eu coloco administrativa. Tá? Assim como se fosse aborrecida, se tivesse primeiro. Mesma coisa, seria aborrecida. aborrecida. Não seria aborrecido, seria aborrecida. É porque eu estou tirando mente, mas continua sendo advérbio. Vou apagar. Tranquilo, pessoal? Então finalizamos aí um assunto que é de suma importância. Por quê? Porque dentro disso aqui, eu acho que assim, dificilmente você vai fazer uma prova que não cai. Isso aqui eu posso dizer. É muito difícil uma prova que não caia advérbio, tá? Por quê?
por conta das orações adverbiais e das ideias. Sempre cai isso. A ideia de causa, consequência, condição, isso aí cai direto. A maioria das provas que eu fiz, sempre cai isso aqui, tá? Então eu preciso conhecer muito bem os advérbios, as ideias, os tipos de advérbio, como a gente colocou aí, né? O que são os tipos de advérbio? São as ideias que os advérbios passam. Por quê? Isso provavelmente vai cair numa oração subordinada. E aí você precisa saber, o advérbio é de intensidade. Não, esse advérbio aqui é um advérbio de finalidade. Se é de finalidade, a oração é adverbial final. Tá? Tem isso aí. A gente vai estudar orações, mas eu preciso que você já tenha essa ideia aqui, para quando pegarmos aí no assunto de orações coordenadas e orações subordinadas, vocês tenham um conhecimento do assunto, tá bom? Vamos lá? Porque aí o aluno começa a se localizar, porque o cara fala assim, português é muito difícil. Porque no início é difícil, mas quando tu roda a matéria toda, lá no final tudo faz sentido. Porque aí você fala assim, mas tem oração substantiva, oração adjetiva e oração adverbial. Mas as orações substantivas são o quê? O que são as orações substantivas? Tudo que a gente já estudou. A gente estudou objeto direto, estudamos objeto indireto, estudaremos daqui a pouco complemento nominal, estudaremos aposto, estudamos sujeito. Sim, nós temos as orações substantivas e subjetivas, que funcionam como sujeito. Nós temos as orações objetivas diretas, as objetivas indiretas, que funcionam como o quê? É uma oração funcionando como um objeto. Nós temos as orações apositivas, que uma oração inteira funciona como aposto. Nós temos as orações predicativas, que funcionam como a oração toda como predicado. Nós temos as orações substantivas completivas nominais, que funcionam como um complemento nominal. Nós temos as orações adjetivas, restritivos e explicativos, que funcionam como o quê? Um valor adjetivo. Que aí nós vamos usar o pronome relativo que, o qual. Aí nós temos as orações subordinadas adverbiais, que funcionam uma oração inteira como adjunto adverbial. De tempo, de lugar, de causa. Entendeu? Entendeu como que a matéria vai se estruturando? É isso que precisa estar na minha cabeça. Eu não posso estudar a matéria isoladamente. Aprendi hoje adjunto adverbial. Não, hoje você aprendeu adjunto adverbial, que está interligado com orações. E aí começa a se construir uma teia na tua cabeça. Aí quando tu bate o olho num troço, tu já pensa em outro. E assim vai, é assim que nascem as sinapses, né, dentro do nosso cérebro, aqueles sinais. Lembrei disso aqui, caramba, nem sabia que eu lembrava disso, porque estava guardado lá. Tranquilo, beleza? Então vocês precisam criar essas conexões aí, tá? Essas sinapses na matéria. Isso aqui está ligado àquilo está ligado àquilo outro, porque senão dá zebra. Se você ficar isolando a matéria, em português não funciona assim, não. Tá bom? Ao menos na parte de sintaxe. Tranquilo? Vamos finalizar por hoje, a pedido de alguns alunos, a matéria de português. Eu queria avançar um pouquinho mais, porque eu entendo que os alunos têm bastantes dificuldades. Está pagando e riscando. Tá vendo? Eu sou multifuncional. Eu entendo que português é uma matéria densa, é uma matéria que a galera tem mais, né, um pouco mais de dificuldade. Então eu estou dando uma ênfase nessa matéria de português, porque a galera tem dificuldade. Aí o que acontece com a matéria de profissão? Mas legislação você está deixando de lado? Claro que não, óbvio que não. Trânsito, eu falei para vocês, o que é mais importante para a prova do Detran? Trânsito e resoluções, né? Trânsito de uma forma geral, CTB mais resoluções. Isso aí, indubitavelmente, olha o advérbio aí, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante da matéria. Sim, professor, mas por que está dando ênfase a português? Porque português é a segunda matéria mais importante e é a matéria mais difícil. Vocês vão te convir comigo que tu pega um CTB, tu lê em casa, tu entende um montão de coisa. Mas tem parte que eu não entendo. Sim, aí o professor está aqui, dá uma ajustada ali aqui. Mas a matéria de trânsito, o que eu disse para vocês precisam ler em casa. Ler uma resolução todo dia. E as pessoas desprezam, o professor, isso não sabe nada não, isso é dança, isso é candão, não sabe nada. Sei sim, resoluções é decoreba, copia, decoreba. Eu odeio ficar em sala de aula lendo com o aluno, lendo troço que ele pode fazer em casa. É uma perda de tempo. Nem sempre é uma perda de tempo. Então o que eu vou fazer? Eu ajusto os assuntos, o tempo,
conforme eu estudava. Trânsito, CTB e resoluções, eu estudava sozinho em casa. É assim que eu estudava. Português, estudava com o professor. Com a professora, né? Com a Graziella e com a... maior parte com a Graziella e com o Marcelo Rosenthal. Tá? Beleza? Então é assim que eu ajusto as aulas dentro de sala. Agora nós vamos pegar CTB e resoluções. É assim que você tem que fazer em casa, é assim que dá certo. Tá? É assim que eu fiz, assim que o Fábio foi em tantos concursos, eu fui nos concursos que eu fiz esse ano aí, tá bom? É assim, legislação, você não fica com o professor com o amuleto do lado, não. Legislação em casa, é leitura, é barra pesada. Pô, estudei 1 hora, parece que estudei 10, você estava lendo legislação. Agora com o professor assistindo vídeo aula, hoje bati 6 horas de aula, vendo o professor, ali assistindo o professor, isso não é saudável. A aula com o professor é saudável à noite, quando você já está morto de cansado. Caramba, já não vou render mais nada, vou assistir vídeo aula. Durante o dia, leitura, caderno. Rapidinho tu vê um montão de matéria. Tranquilo? Então, CTB, vocês vão ver que eu não vou ficar perdendo muito tempo com resoluções do contrário. Nós vamos dar uma lida aqui, ó, isso, aquilo. Tem pontos que são de suma importância, eu preciso traduzir para vocês. Tá bom? Aí eu vou traduzir. Tá? Mas vocês vão, o que vai alavancar o estudo de vocês em relação à legislação é a leitura diária, é a leitura exaustiva. Já não aguento mais ver isso aqui, já odeio o trânsito, aí está ficando bom, tá? É quando você não aguentar mais aquilo ali, beleza? Então, na próxima aula, nós teremos mais português, tá? Análise sintática em cima de análise sintática. Ah, não aguento mais, é você que quer passar por curso, tem que aguentar, tá? Tranquilo, beleza? Nós vamos aguentar ou não? Bora. Nós vamos até a exaustão, até não aguentar mais. Até arroz secar. Beleza? Se tiver que fazer flexão abdominal, a gente vai fazer para espantar o sono. Tranquilo, pessoal? A gente precisa passar no concurso. Semana que vem todo mundo trazer seus baldes com gelo pra botar no pé, pra botar. Pô, tu chegar lá e brincar numa prova gabaritei as 2 últimas provas de português que eu fiz no tribunal, gabaritei. Pô, é legal pra caramba, falar, pô, eu sei a matéria, né? Agora chegar lá, pô, eu nunca vi isso aqui, que desgraça. É horrível, cara. Pô, eu acho que eu fui bem em português. Você tem 5 de 15. Aí olha, dá vontade de desistir. Aí dá vontade de desistir. Pô, tu sabe nada, caramba, não sei nada. Já passei por isso várias vezes. Falei, caramba, vou ter que aprender isso aqui. Aí comecei a olhar isso aqui até aumentar mais. Aí você acaba decorando. Tá bom? Vamos lá? Vamos mudar o disco então? Agora nós vamos para